galera do YouTube, aqui quem fala é Magali Bertini e seja bem-vindo para mais um vídeo neste canal. Então pega a sua melancia e vem comigo. Bom, hoje eu vou falar para vocês algumas maneiras de aprender inglês sozinho. No caso, que eu usei para aprender inglês. Porém, há uma coisa que eu tenho que deixar explicado desde o início do vídeo, que eu aprendi quando eu era pequena. Então meio que eu sei das coisas, porém eu não sei. Às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, mas por que isso? Tipo, de algum verbo ou de alguma coisa, de alguma regrinha. E às vezes eu não sei responder. Eu sei o fazer, tipo português. A gente sabe, mas a gente não sabe por quê. A maioria das pessoas, né? Eu mesmo falo e às vezes eu nem sei o porquê que eu falo da forma que eu falo. E eu aprendi mais ou menos assim com o inglês. Então eu vou falar algumas maneiras das quais eu aprendi e foi super eficiente pra mim, pelo menos. Lembrando que eu era uma criança, porém eu acho que hoje é super válido para algumas pessoas. Bom, a primeira maneira de você aprender inglês, e eu não digo só do inglês, eu digo de outras línguas também. Isso aqui acho que serve para outras línguas também. Que seria o quê? Música. Quando eu era pequena, o que eu fazia? Eu tinha um caderninho no qual eu colocava a tradução da música junto com a letra dela. Então eu meio que tinha os dois, eu tinha o original e tinha a tradução. E através daquilo eu ia associando as letras, eu ia associando a palavra que estava desse lado e a palavra que estava desse. E aí eu ia aprendendo. E a música é muito legal, porque quando você está escutando, você se esforça para tentar entender aquilo, né? Então assim, eu acredito que a música é um meio muito legal para você aprender, porque hoje em dia é difícil você encontrar alguém que não curte. É difícil você encontrar alguém que não goste de escutar música, né? Então, e muita gente escuta música em inglês. Então é uma forma muito legal de você aprender a língua. Pelo menos, eu acho que eu aprendi pelo menos 50% do que eu sei foi através disso, foi através da música. E então eu acho que é uma maneira muito bacana para você aprender inglês. Não só o inglês, como também outras línguas, né? Mas aí vai da pessoa gostar de escutar em outra língua, né? Tem gente que não gosta, mas se você quer aprender, então gosta, né? Então, não sei. Vai de acordo com o que a pessoa quer aprender. Bom, uma segunda maneira de se aprender inglês, eu acredito que é através dos filmes. Então, você que assiste dublado, é legal já estar mudando essa opção para mudar para assistir em inglês. Eu digo porque quando você assiste em inglês com a legenda em português, você consegue associar mais, tipo, tal palavra, então quer dizer que tal palavra que o fulano falou é o que está escrito na legenda. Por mais que tenha legenda que, né, a gente fala uma coisa e está escrito outra, né? Então, mas é uma maneira muito bacana. Quando eu era pequena, eu assistia muito filme da Disney. Eu era fissurada na Disney. Nossa, eu amava a Disney. Não só amava, como ainda amo a Disney. E então foi através de vários filmes que eu passei a aprender inglês também. Porque muitas das vezes, a tonta aqui, o que ela fazia? Ela catava o que estava em inglês e colocava em português, tipo as falas, tudo. Eu sempre fui muito apaixonada por inglês, sempre fui muito apaixonada por essa língua. Então eu sempre fazia de tudo para tentar colocar no papel alguma coisa que relacionasse a isso. E a Disney me incentivou muito, porque tinha vários filmes dos quais eu gostava e esses filmes eram em inglês. Então eu colocava em português e assistia. Então foi assim que eu fui pegando uma palavra ou outra, quando eu vi eu já estava meio que entendendo algumas coisas. Uma questão muito importante também para você que está interessado em aprender inglês, está interessado nesse mundo e não tem dinheiro, como eu também não tinha dinheiro para aprender inglês. Se eu fiz 1 ano de curso foi muito. Vamos dizer que eu fiz 2 anos. Quando eu era muito pequenininha, eu cheguei a fazer um tempo. E quando eu já era grande, eu cheguei a fazer um pouco também. Mas eu não me lembro de nada que eu tenha aprendido através dessa época. Mas pode ser que eu tenha aprendido alguma coisa também que eu não lembro. Então, uma coisa muito interessante da qual você tem que ter bem nítido na sua cabeça para você conseguir aprender inglês é você querer e ter vontade de aprender. Porque não adianta nada você falar, nossa, meu Deus, eu vou ter que aprender inglês porque isso vai ser bom pra minha carreira, ou porque, se você já tem esse pensamento de que, eu preciso aprender inglês, você não vai aprender inglês nunca. Você pode pagar milhões com um professor que, tipo assim, você vai ter uma dificuldade enorme pra aprender e muitas das vezes você não vai aprender.
É por isso que você deve conhecer alguém que viveu a vida inteira numa escola de inglês e você pergunta alguma coisa pra essa pessoa e a pessoa não sabe nada. E se sabe alguma coisa ou outra. Então, assim, a vontade de aprender, ela tem que vir com muita força e você tem que gostar. Porque se você não gostar, você vai ter muita dificuldade de aprender. Muita dificuldade de aprender. Então, assim, eu aprendi... Claro que eu não sou expert, tá, gente? Eu tenho muita coisa que falta pra meu vocabulário. Eu preciso ter, acho que, alguém pra eu treinar. Eu, infelizmente, não tenho ninguém pra treinar. Eu treino com os meus ídolos, com as minhas músicas. Eu treino comigo mesmo. E quando eu vejo, eu tô pensando em inglês. Eu tô tentando falar inglês. Eu tô... às vezes, tipo, eu tô quieta, mas eu tô pensando em inglês. Eu sou meio inspirada nas ideias. Então, assim, esse é o meu conselho, que tipo, pra mim é essencial, entendeu? Você tem que ter vontade de aprender. Outra questão também, antes da gente continuar nas dicas que eu tô dando, é você não ter medo de errar. Quando a gente é pequeno, a gente não tem muito medo de errar, né? A gente não tem medo de passar vergonha, então a gente vai e vai aprendendo daquela forma ali mesmo, então a gente vai falando. E quando vê, a gente já tá falando e não tem medo se o adulto, se a criança vai rir da nossa cara quando a gente é pequeno, né? E quando a gente tá grande, a gente começa a ter mais dificuldades, né? Eu mesmo, eu tenho alguns momentos da minha vida que eu tenho oportunidade de talvez falar o que eu sei, de fazer alguma tradução, e eu tenho medo, eu tenho vergonha, porque eu tenho medo do que a outra pessoa vai falar. Tipo, por exemplo, se tem alguma escrita que eu não entenda, ou que eu vou traduzir, mas não sei se tá certo. E às vezes eu tenho medo de falar e a pessoa ri da minha cara, mas você não sabe inglês? Entendeu? Então, tipo assim, eu me travo muitas vezes por conta disso, sabe? Então, uma dica também que eu dou é você não ter medo de errar. Porque a gente sempre está em constante aprendizado, né? Então, a gente não pode dar risada do outro sendo que o outro está aprendendo. A gente às vezes pode saber, porém o outro ainda não sabe. Então, o medo de errar é uma coisa que trava muita gente. Bom, outra dica também muito bacana que tem junto com os filmes são as séries. E às vezes as séries é muito mais legal de você aprender, por mais que eu, quando era menor, eu aprendi com os filmes, né? Aprendi com série também, assistia Gossip Girl, assistia The Vampire Diaries, assistia Glee, que foram coisas que me incentivaram também a aprender. Inclusive a primeira série que eu assisti foi Gossip Girl, assisti toda em inglês, com a legenda em português, claro. E foi uma das coisas que também fez eu aprender bastante. Então, série é uma coisa legal por conta que, tipo assim, é uma história, são várias temporadas, é todo um contexto. Então, tipo assim, você sempre vai associar porque a mesma palavra que foi falada numa época, ela provavelmente vai falar numa outra, entendeu? E a forma como você pronuncia as palavras também é legal, né? Porque você começa a pegar um esquema junto com a série. Eu, por exemplo, com relação à música, eu aprendi muito questão de sotaque, questão como fala. Por isso você também tem que tomar muito cuidado com quem você aprende, né? Mas como eu era pequena, eu não sabia, então eu ia na onda de quem eu gostava. Mas, por exemplo, ainda bem que eu peguei uma pessoa que não tem tanto sotaque forte, né? Tanto do interior, que é a Demi Lovato. O meu sotaque, mais ou menos, vamos dizer assim, o meu falar inglês é meio parecido com o dela. Por quê? Porque eu cresci com ela e eu meio que associava o que ela falava com o que eu falava. Então, o legal de você ouvir em inglês, você tá sempre ouvindo, seja em filme, série, música, é que você começa a falar, então essa palavra pronuncia dessa forma. Então essa palavra aqui não é desse jeito que eu achava que pronunciava, é desse jeito. Então, tipo assim, quando você assiste vários filmes, escuta música, assiste série, você consegue associar não só o falar inglês, mas a forma como você deve pronunciar. E começa nas pequenas palavras, não é assim, tipo, você assistir série, você já vai estar, eu vou estar falando inglês. Por isso que você desanima, por conta que você não vai estar falando inglês, mas é uma forma de você aprender mais e sem ter que pagar, né? A não ser a Netflix que você vai pagar, mas fora isso. Outra maneira de você aprender inglês são os livros, se você comprar livros em inglês. Quem gosta de ler livro é uma maneira bacana. Eu, quando era pequena, nunca li livro em inglês, mas quando maior eu cheguei a ler o comecinho de um, o comecinho de outro, mas nunca cheguei a ler mesmo. É uma coisa que eu me cobro, porque é uma forma muito bacana de você aprender inglês. Uma coisa que eu fiz foi comprar gibi da Turma da Mônica. E é muito legal, porque você encontra nas bancas e ele é totalmente em inglês. Então, como é um gibizinho pra criança, um livrinho pra criança, é muito mais fácil de você associar as palavras. Então,
fica bem mais fácil de você aprender. Então, o gibi da Turma da Mônica ou qualquer outro gibi ou qualquer outra coisa relacionada à criança é bacana por conta que usam palavras mais fáceis de entender, né? Então, é uma coisa bacana também, você utilizar livros. Resumindo, como você pode aprender inglês? Você pode aprender inglês com música, você pode aprender inglês com filme, com série, com livro e tudo mais que tem por aí. E a dica, gente, essencial que eu acho que você já pode começar a mudar de agora é assistir tudo em inglês. Ai, mas eu não gosto de ler. Mas, tipo, se você quer aprender inglês, é uma ótima ferramenta você assistir tudo em inglês, escutar a música em inglês, olha o que eu ia falar. Você escutar música e tentar entender o que fala, tipo, associar com alguma outra coisa, assistir os filmes, as séries em inglês com a legenda em português, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil de associar. O Matheus, por exemplo, ele assistindo essas coisas assim, às vezes eu fico forçando ele, eu falo, o que o fulano tá falando? Ou na música, o que essa frase quer dizer? E aí ele fala e muitas das vezes tá certo, e eu fico super feliz, porque quer dizer que eu tô ensinando um pouco, né? Claro que ele aprendeu muita coisa sozinho, né? Aí já é mérito dele, mas eu fico feliz que eu consigo ajudar ele um pouco com relação a isso. Então é isso, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo, das coisas que eu falei, espero que ajude de alguma forma você a aprender inglês. Lembrando que foi essa forma que eu aprendi, eu era muito pequena quando eu comecei a gostar da língua, até porque minha família inteira quase fala inglês, então eu peguei muito amor pela língua e eu sempre tive muita vontade de aprender, né? Então, dessas formas que eu falei pra vocês, foi a forma que eu aprendi e que eu aprendo até hoje. Hoje eu já aprendi milhares de palavras novas, milhares de coisas que eu falo, nossa, é assim que fala, então juntando esse e esse. Então, dessa forma foi que eu aprendi inglês. Então, eu meio que quis compartilhar com vocês uma das formas. Então, tipo assim, se você gosta de série, é legal você assistir série em inglês. Se você assiste, se você gosta de ler, então comprar um livro. Porque todas essas formas vai te incentivar a aprender inglês. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu curtir, dá o seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Me segue nas redes sociais, que lá eu sempre estou falando alguma coisa diferente. E é isso. Muito obrigada e tchau!